prazer estarmos aqui novamente no nosso encontro com a convidada. E essa semana nós estamos aqui em Guaratuba com a querida Taira Azevedo. Ela vai dar um testemunho, vai falar um pouquinho sobre o que aconteceu na vida dela. E eu sempre faço, através da palavra, a nossa introdução. E hoje Deus tocou no meu coração para falar Jeremias 33, no versículo 3, mas eu vou falar sobre desde o número 1, onde ele diz que existe uma promessa de restauração. Jeremias ainda estava preso no pátio da guarda, quando o Senhor lhe dirigiu a palavra pela segunda vez. Assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e afirmou, o seu nome é o Senhor. Clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Nós não imaginamos. Mas quando eu faço esse capítulo 33 e o versículo 3, se eu somar 3, 3 e 3, ele dá o número 9. E esse número 9 diz que ele é um número de poder e de autoridade. Então nós temos o poder, nós clamamos a Deus e Deus ele responde de uma forma muito maior do que aquela que nós pensamos. E hoje a nossa convidada é a Taira Azevedo. Eu vou pedir para a Taira se apresentar, Então, fique à vontade, Taira. Prazer, meu nome é Taira, sou empresária aqui na cidade de Guaratuba, sou cristã da Paz Guaratuba. Conheci a Liciane porque ela é minha cliente, então ela vinha sempre aqui na confeitaria, a gente estava conversando e no meio dessa conversa eu comentei sobre a igreja, ela comentou que também era cristã e daí o cristão ele se une, Então a gente teve uma afinidade muito grande, graças a Deus. Eu sou nascida no interior do Paraná. Lá foi a primeira vez que eu conheci Jesus. Eu era criança quando eu perdi meu pai. E fui para a igreja com uma vizinha e conheci Jesus profundamente na igreja, que hoje também é a Igreja da Paz lá. Mas eu não me recordo como foi, mas eu acabei não ficando na igreja. Voltei para a igreja católica quando minha mãe congregava. Passei toda a minha adolescência ali, foi um período maravilhoso, mas por algum motivo eu acabei saindo e fui para o mundo. E o mundo, eu digo que hoje em dia se a gente não pega o adolescente na igreja, se a gente não consegue, a espiritualidade dele mesmo, que ele conhece Jesus profundamente, se perde ele para o mundo. Infelizmente foi isso que aconteceu comigo, eu fui para o mundo, só que eu sempre tive um temor muito grande dentro de mim. Então eu estava no mundo, mas eu conhecia Deus, eu sabia que eu estava fazendo algo errado ali. E foi quando eu engravidei da minha primeira filha, foi um relacionamento conturbado, e eu me vi mãe solteira, e eu fiquei desesperada, mas eu sabia que eu confiava em Deus, eu sabia que Ele tinha um plano maior para mim. Então eu só confiei e entreguei nas mãos dele, falei, Senhor, essa é a tua vontade, eu saí, essa gravidez acabou que me parou, eu saí do mundo. Foquei apenas na gravidez e quando eu estava de 8 meses, eu conheci o meu atual esposo. E eu não tinha interesse nenhum em casar, em ter filhos, porque eu estava grávida, Mas eu lembro que eu sempre clamava para Deus que eu não queria ser mãe solteira. Porque eu cresci sem meu pai, que ele faleceu assim muito nova, eu não queria que a minha filha passasse por isso. E em 3 meses de relacionamento eu estava morando aqui, vim embora para cá, ele me convidou, a gente veio embora. Eu orei, sabia que era de Deus, ele é uma pessoa maravilhosa. E aqui a gente continuou indo para a igreja que ele congregava aqui, que eu também era na época. E assim, nós fomos normal, eu acabei sendo catequista, fui durante muito tempo catequista, eu amava o que eu fazia, mas alguma coisa dentro de mim queimava que eu queria mais e eu não sabia como conseguir mais aquilo. E na rua da minha confeitaria aqui tem a Igreja da Paz. E a gente passava ali na frente sempre. E minha filha falava, mãe, por que vocês estão com essas plaquinhas aqui? Mãe, que lugar legal! A gente podia ir lá. Eu falava, filha, a gente é de outra religião, a gente não pode ir ali. Mãe, mas por quê? Eu explicava e ela não aceitava. E ela foi assim durante uns 3 meses. E aí um dia ela foi convidada para um culto Kids, amor, voltou falando de Jesus, assim, encantadíssima. E a gente passava ali na frente e ela falava, mãe, hoje tem culto? Daí eu mentia, dizia, não, filha, não tem culto. Para não deixar ela ir. E um dia eu cheguei e falei pro meu esposo, nós estamos negando que a nossa filha conhece Jesus. Isso não está certo. Porque ela está com sede e nós estamos negando. Tem alguma coisa errada nisso. Aí eu falei para ele, vamos lá conhecer. Daí ele falou, tá bom, só que eu tinha uma turma de crisma para entregar.
entreguei a minha turma de crisma, entreguei a minha catequese e nós fomos conhecer um dia ali. Meu esposo estava bem afastado da igreja já. Na época eu dava para na missa, ele não queria, ele não tinha interesse, mas isso acabava que doía em mim, né? E nós fomos. No primeiro dia que a gente pisou ali, a gente sentiu o corpo inteiro arrepiar, assim, lá no cantinho, assim, escondidinho. Depois, quando eu saí, eu falei para ele: o que você achou? Eu achei maravilhoso, eu me arrepiei inteiro. Eu falei: eu também. Quando eu botei o pé ali dentro, eu senti o Espírito Santo muito forte, assim. E a gente começou a ir todo domingo mais devagarzinho, porque para nós era muito diferente do que a gente vivia. Então a gente começou a ir Deus mais devagar, a gente começou a ir mais devagar. E todo culto eu orava e pedia para Deus: Senhor, é aqui que eu tenho que estar? Porque foram 28 anos de uma mesma denominação. É muito difícil você cortar o laço assim de repente, né? Eu dizia: Senhor, é aqui que eu tenho que estar? Eu não sei se é aqui, eu não sei se eu estou fazendo o que é certo. Eu larguei tudo que eu vivia lá, larguei o que eu tinha lá, as crianças que eu tinha lá e vim para cá. Eu não sei se é isso que o Senhor quer de mim. E a gente não levava o nosso filho menor para a igreja, porque ele era menor na época, eu tinha medo dele dar trabalho, não levava. E um dia meu esposo foi buscar a minha filha em casa para ir para o culto. E o Mateus queria de todo jeito ir. Daí ele se atrasou e levou o Mateus e a gente foi junto. E a gente chegou no culto, a primeira vez que o Mateus pisou ali na igreja, e ele passou o culto inteirinho dizendo: glória a Deus, viva Jesus, aleluia. E eu assustada assim, falava para ele: não, Mateus, fala baixo, fala baixo. E ele erguia na cadeira e gritava. E uma hora o pastor falou: essa é a confirmação do Espírito Santo. E eu me assustei, porque um dia antes, um culto antes, eu tinha pedido para Deus que me revelasse se era ali que ele queria que eu estivesse mesmo. Quando veio essa confirmação, eu fiquei assustadíssima. Eu falei: meu esposo, é aqui que a gente tem que estar. E depois disso a gente começou a ir na célula devagar. Em outubro nós tivemos um encontro com Deus que foi assim, um divisor de águas sem comparação na minha vida. Na vida do meu esposo também, de toda a nossa família que foi restaurada. Porque o encontro com Deus é realmente um encontro face a face com Deus. Eu não tinha tido esse encontro com Ele ainda. E eu tinha muitas coisas dentro de mim que eu achava que eu não podia clamar a Deus, por exemplo, como você leu no versículo agora. Eu achava que eu não podia, porque eu falava assim: tem pedido pleito de hospital e eu estou pedindo para Deus me ajudar com uma coisa tão pequena. Então eu guardava para mim e eu não clamava. Antes de entrar na igreja, eu tinha conversado com uma amiga e eu dizia que eu não conseguia dobrar o meu joelho e orar. Eu não conseguia, era mais forte do que eu. Eu tentava colocar meu joelho no chão e não conseguia. Eu falava: amiga, o que está acontecendo? Ela mora em Curitiba e é evangélica. Ela falava: amiga, tem alguma coisa muito forte aí. Porque não é normal você não conseguir dobrar o joelho e orar. E eu simplesmente não conseguia, parecia que alguma coisa me prendia naquilo. E a gente entendeu o nosso chamado ali, aceitamos o nosso chamado quando Deus nos chamou para dentro da Igreja da Paz. Aceitamos o nosso chamado e todos os dias temos vivido ele assim poderosamente. E o encontro foi realmente face a face com Deus. Assim. Eu lembro que em uma ministração eu fechei o olho e eu consegui enxergar Jesus na minha frente, assim, segurando na minha mão. E foi ali que eu me curei de traumas, foi ali que Jesus curou toda a minha alma. E que para mim foi uma virada de chave, porque eu também não sabia que eu podia entregar tudo aos pés da cruz. Eu achava que eu era muito sobrecarregada, então eu fui criada, simplesmente fui criada para dar conta de tudo. Minha mãe é uma mulher forte, então ela me criou para ser uma mulher forte. Só que eu queria fazer tudo com a força do meu braço. E chegou uma hora que a força do meu braço não dava, eu não dava conta de marido, de casa, de empresa, de filho. A minha saúde mental estava debilitada, eu não aguentava mais. E ali no encontro, quando eles falaram: você pode entregar tudo aos pés da cruz, você não precisa carregar esse fardo. Meu Deus, pra mim foi uma virada de chave assim, gigantesca. Porque às vezes eu não dormia, passava um mês inteiro fazendo as contas: será que eu vou conseguir pagar isso? Será que a loja vai se pagar? Será que isso? Será que aquilo? E hoje em dia não. Eu descanso, não vender o que tanto tem que vender, Deus sabe de todas as coisas. Eu descanso, a hora que chegar no final do mês, não teve um só dia que faltou R$1 para pagar as comidas nem aqui da loja, nem da minha casa, nem de nada. Então, quando eu verdadeiramente entreguei toda a minha vida, todos os meus problemas, todas as minhas angústias aos pés da cruz, a minha vida mudou completamente. E eu tenho hoje a minha funcionária que é a resposta de oração. E depois disso, eu descobri que eu podia clamar a Deus, que Ele iria me ouvir, que eu não precisava ter vergonha, que eu sou filha dele. Eu estava cansada já de funcionária entrar e sair, não ficar. E eu saí daqui, fui lá na praia, fiquei umas 2 horas lá, coloquei um louvor e chorei. E falei para Deus: Deus, eu sei que se eu clamar, o Senhor vai me ouvir. Então eu vim aqui clamar, para que o Senhor me ouça, para que o Senhor me envie uma funcionária que tenha os mesmos princípios que eu, que viva a tua palavra, que seja escolhida por ti.
E um dia depois eu lembrei da Cal, que já tinha falado dela pra mim, mandei uma mensagem, ela veio e tem sido assim maravilhoso. A Cal Alimento Funcionário é uma resposta de oração gigantesca. Assim como tudo o que eu tenho vivido hoje é uma resposta de oração de todos os anos que foram passando. E assim, a Taira, ela é empresária aqui no Guaratuba, né? Quando que começou isso, Taira? Conta pra gente um pouquinho. Quando que surgiu? Foi um sonho? Como que você se tornou confeiteira? Eu sempre gostei de fazer bolos doces, mas não imaginava que poderia ser uma profissão. Na minha cidade não tinha profissão de confeiteira, né? Depois que eu casei, que eu tive a minha filha, quando ela tinha 1 ano, eu decidi fazer o bolo para o aniversário dela. E fiz, mas continuei trabalhando fora. Quando ela tinha 3 anos, eu decidi sair do emprego, fazer um curso no Senai, em Matinhos, de confeitaria e viver da confeitaria. E comecei devagarzinho em casa, vivendo da confeitaria. E essa loja aqui também é uma promessa de Deus. Porque há muitos anos atrás, há uns 4 anos atrás, eu tinha o sonho de abrir a loja, mas Deus me dizia que não era a hora. E eu via pessoas abrindo e eu falava, meu Deus, mas eu queria tanto uma confeitaria nessa cidade. E alguém foi e abriu antes de mim. Na época abriram 2 confeitarias. E eu falava, meu Deus, mas eu queria tanto. E ele me disse que eu sempre, graças a Deus, eu sempre consegui ouvir os pessoas. Na época eu não sabia que era ele. Eu falava, meu Deus, tem uma coisa na minha cabeça. Mas eu já entendia. E daí eu falava, meu Deus, mas eu queria tanto. E eu sabia que não era a hora. Mas meu esposo, alguma coisa me disse que não é a hora. E quando foi a hora para abrir aqui, todo mundo dizia, nossa, muito burocrático para alugar essa sala. Mulher é muito difícil, vocês não vão conseguir. E em menos de 2 dias a gente alugou aqui. Foram 4 meses de reforma, 4 meses trabalhando, colocando doce dentro do carro, saindo entregar para todos os clientes, atendendo casa, atendendo marido. Eu fazia umas 30 entregas por dia. Então eu colocava os doces 4 horas da tarde, voltava às 7 horas da noite para casa. No meio disso eu passava na aula para ver se estava tudo certo, minha arquiteta estava sempre aqui. E quando foi para abrir, no meio do caminho o dinheiro foi acabando. Mas eu falei, se Deus me colocou aqui, porque Ele vai cumprir. Eu sabia que Ele tinha uma promessa, eu tinha que Ele tinha uma promessa dessa confeitaria. E eu sempre tive o lema de que quem me prometeu é fiel para cumprir. Eu sabia que Ele era fiel para me cumprir. E a gente foram 4 meses e quando foi para inaugurar isso aqui, quando eu botei na ponta do lápis esse aqui, eu falei, meu Deus, eu vou inaugurar. Eu gastei tudo que eu tinha de economia, meu marido fez um empréstimo, minha mãe me emprestou mais um pouco. Mas acho que um mês antes de abrir eu não tinha R$1 mais, não tinha como comprar as coisas e eu tinha um cartão de crédito. Eu falei, esse cartão de crédito, eu vou parcelar tudo em 10 vezes. Parcelei tudo que faltava, a gente conseguiu inaugurar uma semana antes. E quando chegou no próximo mês eu tinha uma conta muito alta. Porque eu inaugurei aqui comprando muita coisa, dei cheque, fui comprando. Quando chegou em janeiro para pagar tudo, eu abri aqui com uma conta de 25 mil para pagar em janeiro. Eu não tinha R$1 no banco guardado, eu não tinha margem para fazer empréstimo, eu não tinha mais limite de cartão de crédito, eu não tinha mais nada, eu tinha a fé. Olha, gente, e a confiança. A Taira clamou a Deus e isso não Deus fala comigo a palavra antes, né? Mas olha o que a gente não combinou, a gente não sabia o que ia falar, né? Não. E a Taira está falando isso, né? Que ela clamou a Deus e em nenhum momento você teve medo, enfrentou. E conseguiu, Taira, daí? Como consegui? Eu sabia que era promessa dele, então eu sabia que se ele falou essa promessa, ele ia cumprir. Eu não precisava temer. Eu abri com fé e falei, bom, Deus me prometeu, quando chegar o dia de pagar as contas, Deus vai me cumprir. E a gente abriu a loja com uma conta de 25 mil para o próximo mês e fechamos o mês de dezembro com 28 mil. Eu ainda consegui pagar todas as contas e consegui ter um salário para ajudar a pagar as contas de casa. Então, para mim, foi assim. E tem sido todos os meses, eu posso dizer que eu vivo da misericórdia de Deus todos os meses, sabe? Porque é uma empresa nova e que se não for a misericórdia de Deus, é porque Ele que manda os clientes. Porque não é nada sobre nós. Não é sobre ter um bolo muito gostoso, é sobre ter um lugar aconchegante, é sobre Deus mandar as pessoas aqui. Porque pela força do meu braço eu não conseguiria nada. Se não fosse a misericórdia dele, eu poderia ter a loja mais linda do mundo, a confeitaria mais linda do mundo, os melhores doces do mundo. Se
a misericórdia dele não estivesse sobre mim, se ele não estivesse sobre essa confeitaria, eu não teria um cliente. Eu tenho vivido todos os dias isso, graças a Deus. Isso é lindo. Gente, isso é uma história de vida, né? Uma história de família, é uma história de ser um empreendedor, né? Hoje, uma empreendedora, né? Não é fácil, mas a gente tem Deus como a nossa principal, é uma pedra, é um foco, gente. Então, se você tem Deus na tua vida, nada, nenhuma promessa vai deixar de ser cumprida na tua vida. Então, você tem que crer nas promessas do Senhor. E eu convido você que está nos assistindo, vem aqui em Guaratuba, para vir conhecer a patisserie. É uma delícia, gente, vocês vão adorar. E eu queria chamar a Cal, não sei se ela pode vir aqui. Tá, deixa eu ver. Para ela participar também, já que ela é uma... Essa é a Cal, minha resposta de oração. É mais uma resposta de oração. Gente, esses vídeos que nós fazemos é para falar sobre esses testemunhos de vida, onde a gente pensa que não vai poder, mas com Deus nós podemos tudo. Então eu agradeço, eu espero que você tenha gostado do nosso vídeo, que você curta, que você compartilhe e que você se inscreva. E até o nosso próximo vídeo. Obrigada, Thay. Nada. Que Deus abençoe. Amém. Tchau, gente. Até o nosso próximo vídeo.